A paz do Senhor, que todos estejam na graça de Deus. Vamos entrar aqui para nós darmos continuidade à nossa leitura. Hoje nós estamos entrando no segundo capítulo de Naum, que fala sobre Judá é encorajada contra o invasor assírio. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente nessa leitura bíblica. Ele possa nos dar discernimento e sabedoria para entender cada palavra aqui lançada. Que nós venhamos ter sabedoria para entender a palavra de Deus, amém? E vamos dar continuidade à nossa leitura, que por sinal é muito interessante, né? Graças a Deus, é uma palavra muito abençoada. E eu venho, irmãos, nessas leituras bíblicas que eu venho fazendo com vocês, eu venho aprendendo muito. No versículo 1 fala: subiu o destruidor contra ti, guarda, fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o teu poder. Nesse versículo é lançado ao ver com a destruição futura de Nínive, que é predita e descrita aqui. Isso será feito pelos babilônios sob Nabucodonosor, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. Assim é a profecia bíblica. Mais de 100 anos antes que o cerco e a destruição realmente acontecessem, a maioria de sua captura foi minuciosamente predita. Subiu o destruidor, fala do exército dos medos, que na época dessa profecia nem sequer existia, mas que humilhará Nínive nesse dia futuro. Amém? No versículo 2, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel, porque os saqueadores os saquearam e danificaram os seus sarmentos. Nínive irá vivenciar o juízo, batalha nas suas ruas. O escudo dos seus valentes estará avermelhado, os homens dos exércitos estarão vestidos de escarlate. Os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação. Tremerão terrivelmente as lanças, os carros se precipitarão nas ruas com estrondo, chocar-se-ão nas praças, o aspecto deles será como as tochas acesas, correrão como relâmpagos. Versículo 5. Lembrar-se-á eles dos seus valentes, eles, porém, se atropelarão na sua marcha. Apresentar-se-ão um muro e a defesa será preparada. As portas dos rios se abrirão e os palácios será devolvido. O cativeiro de Nínive. 7. Está decretado. Usabe será cativa, será conduzida para cima, e as suas criadas a levarão gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Nínive foi desde o tempo antigo como um lago de águas, mas elas agora fogem. Parai, parai, lá chamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. A primeira frase, irmão, se refere aos milhares de negociantes de mercadores que haviam corrido à cidade com água, flui para um lago, mas elas agora fogem, diz respeito ao cerco da cidade e à sua queda final. Parai, parai, não obstante, elas fugirão e ninguém olhará para trás. Nínive é saqueada, saqueai a prata, saqueai o ouro, pois não tem fim as riquezas. Glórias há de toda sorte de bens desejáveis. A total ruína dela. 10. Vazia, esgotada, desolada está, e derrete-se o seu coração, e treme os joelhos por dor em todos os lombos, e o rosto de todos eles empalidecem. Onde está agora o covil dos leões? E o lugar onde comia os leãozinhos? Onde passeava o leão? O velho leão e o filhote do leão, sem ninguém que o espantasse. 12. O leão destroçava o suficiente para os seus filhotes,
e estrangulava as presas para as suas leoas, enchendo suas cavernas de presas e os seus covis de rapina. Irmãos, o leão era o símbolo da Assíria, Negal. O seu deus das guerras era retratado como um leão com asas e com cara de homem. O leão destroçava o suficiente para os seus filhotes. Refere-se à expansão do império assírio e ao fato de que eles saquearem as outras nações, cumprindo a profecia, enchendo as suas cavernas de presas e os seus covis de rapina. Deus é o destruidor dela. Versículo 13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Queimarei e reduzirei a fumaça os teus carros, e a espada devorará os seus leãozinhos. Cortarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus mensageiros. Nesse versículo, irmão, nós vemos aqui que fala sobre a total ruína dela, né? A ruína de Nínive. E olha que lá no livro de Jonas, nós vemos lá, né? Quanto que Jonas tentou ali fazer de tudo para que Deus não salvasse aquele povo, aquela cidade. Mas Deus, ele sempre é misericordioso e volta atrás ali da sua palavra. Ele volta atrás assim, irmãos, entre aspas. Ele procura ser misericordioso se as pessoas procurar atender ao seu pedido. Como assim? Deus não manda. Deus dá a profecia, Deus dá o alento, Deus mostra para nós o que nós devemos fazer de certo em nossas vidas. E se nós não fizermos, ele vem e mostra que ele é Deus e mostra também, olha, se não for assim, do meu jeito não será do seu. Porque nós somos homens para fazer planos. Mas quem é que vem para cumprir nossos planos? É Deus. Que se Deus não der a permissão, nós não conseguimos cumprir, irmãos. É isso que nós temos que entender. Qual é a riqueza fácil, que vem fácil, que não vai embora fácil? Qual é a riqueza que as pessoas recebem, ficam felizes, constroem, conquistam? Se Deus não tiver naquele negócio, ela não dura. Essa riqueza acaba. E é assim a nossa vida, irmãos. Nós temos que entender que tudo é na permissão de Deus. Amém? No versículo 3, capítulo 3, tá, irmãos? No capítulo 3, desculpa, irmãos, eu estou movimentando a câmera, porque eu estou aproveitando, né, o meu período aqui para falar com Deus, para enviar a mensagem de Deus no meu período de intervalo, tá? Como vocês veem, eu estou uniformizada de trabalho. Espero que vocês não levem a mal, mas a gente tem que entender o que é melhor para Deus. Todo momento é um momento com Deus, amém? No capítulo 3, fala dos crimes e as guerras de Nínive e o motivo da sua condenação. Capítulo 1, versículo 1. Ai da cidade sanguinária, ela toda era cheia de mentiras e de roubo e não solta a presa. Som de açoite há, estrondo de ruídos das rodas dos cavalos, atropelam os carros, vão saltando. O cavaleiro levanta tanto a espada flamejante quanto a lança relampegante. Há uma multidão de mortos, com abundância de cadáveres intocáveis, e nos seus cadáveres eles tropeçarão. Por causa da multidão das fornicações da muito formosa meretriz, mestre em feitiçarias, que vende as nações com as suas fornicações e os povos com os seus feitiços. O juízo da parte de Deus. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei as tuas saias sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Lançarei sobre ti imundícies, e te afrontarei, e te porei como espetáculo. E acontecerá que todos os que te virem, fugirão de ti, e dirão: Nínive está assolada, quem se compadecerá dela? Onde buscarei consoladores para ti? O juízo divino. És tu, por acaso, melhor que nós, Noamon,
que está situada entre os rios, rodeada de águas, cujo baluarte era o mar, e ainda as águas por muro? E a Etiópia e o Egito eram sua força e não tinha fim. Pud e a Líbia foram seus ajudadores. Dotávia, ela foi para o cativeiro. Também os seus pequenos foram despedaçados nas esquinas de suas ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes e todos. E os seus grandes foram presos por grilhões. Tu também serás embriagadas e te esconderás. Tu também procurarás forças por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueira, com figos temporãos, e se sacudindo caem na boca do que o hão de comer. Eis que o teu povo será como mulheres no meio de ti. As portas da tua terra se abrirão de par em par aos seus inimigos. O fogo consumirá os ferrolhos. Tira a água para o cedro. Reforça as tuas fortalezas entre o lodo. Pisa o barro, reforça o forno. Ali te consumirá o fogo, a espada, exterminará, devorará-te-á como logusta, multiplicar-se-á como a logusta, e multiplicar-te-á com gafanhotos. Multiplicaste os teus mercadores mais do que as estrelas do céu, a logusta se espalhará e voará. Os seus príncipes são como os gafanhotos, e os seus capitões como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes dos dias de frio. Em subindo o sol voam, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, o rei da Assíria, os teus nobres dormitam. O teu povo se derramará pelos montes, e não haverá quem o ajunte. Não há cura para a tua chaga, suas feridas é incurável. Todos os que ouvirem sobre a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade.